vocês estão? Tudo bem? Professor Daniel Batista com vocês aqui na disciplina dos Direitos Humanos. Direitos Humanos para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Vamos lá, o edital aberto. Algumas modificações importantes que você precisa ter atenção. E aqui com o avanço você tem a melhor preparação. Aulas voltadas, direcionadas, as aulas são totalmente direcionadas para o cargo policial penal, para a banca, que é a IBFC, para a forma como a IBFC cobra, de acordo com os temas, tudo isso convergindo para você, avançar rumo à sua aprovação. Eu preciso, antes de trabalhar os temas, aqui já mostrando o edital para vocês de uma forma bem rápida, preciso fazer aqui, a gente precisa fazer um acordo junto, tá bom? Vamos lá. Nessa aula, na primeira que você estará aqui assistindo, nós falaremos sobre o tópico 1 do edital, que é a Teoria Geral dos Direitos Humanos. Todavia, antes, eu preciso mostrar a vocês isso daqui, ó. Vamos lá. Olha aqui. O edital da Polícia Penal de Goiás, na matéria dos direitos humanos, ele apresenta aqui na estrutura 6 tópicos. Tá bom? 6 tópicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tópico 1, 2, 3 e 4, então olha aqui, ó. Esses 4 primeiros tópicos aqui, ó, eles são totalmente doutrinários. Ou seja, não se preocupe em procurar isso daí no seu vadimeco, em procurar isso aí na legislação. Você não vai encontrar de uma forma direta. Por quê? São tópicos que estão relacionados à história dos direitos humanos, tópicos relacionados ao desenvolvimento desses direitos humanos. Nesses 4 primeiros tópicos aqui, o que você precisa fazer? Assistir às nossas aulas, que são totalmente direcionadas, tá bom? E ter atenção ao nosso material de apoio que vai estar disponibilizado para você. Com isso, realizando as questões, tá bom? Você irá se destacar grandemente na prova da PPGO no termo desses 4 tópicos. Todavia, o que o professor precisa trazer para você? O que eu preciso te trazer aqui para você já estar ciente? Esses 4 primeiros tópicos, eles não são os mais cobrados pela banca IBFC dentro dos direitos humanos. Fique ligado. O que vai ser mais importante para você dentro dos direitos humanos, tá bom? São os tópicos 5 e 6. Vou voltar aqui. Por quê? Vamos lá. Eu já vou fazer um acordo aqui com vocês e nós já vamos dar início à nossa aula propriamente dita. É o seguinte. Os tópicos 5 e 6 são assuntos que estão previstos em alguma legislação, seja ela nacional ou internacional, ou convenção, tratado, enfim. Essa é a parte mais cobrada pela IBFC, sobretudo Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Esses dois, principalmente, você precisa ir para a sua prova conhecendo tudo. Você precisa conhecer tudo. E qual é a sua responsabilidade nisso daqui? Olha, vou tratar vocês, né? Olha, professor é policial militar. Vocês serão, já vou tratar vocês como policiais penais. É uma responsabilidade que cabe a cada um de vocês. Imagina, um dia antes do seu serviço, seu chefe de equipe tem que te mandar mensagem para você levar seu equipamento, levar a sua arma, levar suas coisas. Nós temos responsabilidades. Aqui a responsabilidade será sua. Nós traremos aulas? Sim. Você terá uma aula totalmente direcionada. Todavia, o seu sucesso depende da sua leitura, da releitura. Assistir a essa aula, se for necessário, reassista, realize questões, pois isso será fundamental. Então, este é o nosso combinado. O nosso curso aqui, se você quiser se tornar um grande especialista dos direitos humanos, essa aula não é para você. Agora, se você quer se tornar um policial penal aqui de Goiás, essa aula, ela contribuirá muito para a realização desse seu objetivo, tá bom? Então é o seguinte, aqui ó, no tópico 5 e no 6, leitura e releitura. Você precisa dominar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, precisa dominar a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Tome cuidado, o edital ele foi expresso, artigo 1º ao 32. Não estude nem mais nem menos, somente isso. Fique ligado nessa declaração de Pequim, adotada pela 4ª Conferência, tem relação aqui com as mulheres.
tá bom? Convenção para Prevenção e Repressão do Genocídio, IBFC gosta de cobrar, cobrou recentemente, agora em 2024, tá bom? E as regras de Mandela, você já tem uma aula totalmente específica voltada para ela, tá bom? Maravilha, vamos aqui então dar andamento na nossa aula de forma propriamente dita. E aqui, ó, volto aqui a vocês, ó. Professor, olha aqui, ó, olha a garantia que vocês estão tendo. Professor, assisti a aula, em algum momento tive alguma dúvida, olha, somente para vocês aqui do Avanço. Você tem um canal direto aqui comigo, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp, qualquer dúvida, seja da aula ou então de algum outro tema dentro dos direitos humanos, tá bom? Vamos estar lá à disposição para qualquer dúvida de vocês. Vamos então, vamos entrar aqui no primeiro tópico do nosso edital, que fala sobre a teoria geral dos direitos humanos. Vamos lá, de uma forma bem direta. Pessoal, primeira coisa, entenda que direito humano, ele é para humano. Simples assim. Aqui não entraremos em nenhuma polêmica, tá bom? Direitos humanos são direitos, né, que atendem a quem? A humanos. Não importa se aquele humano ele é bom ou ele é ruim, ele comete crime ou não, são para humanos. Se é humano, é uma pessoa que detém, então, direito humano, tá bom? Estão relacionados a quê? A aspectos de dignidade, a aspectos de liberdade, você ser livre, você ser digno, você ser igual aos seus pares, você ser tratado com justiça, independentemente de onde você nasceu, ou de qualquer outra condição social, econômica, enfim, tudo isso, o quê? Direitos humanos, beleza? Compreenda isso. Compreenda isso. Direitos humanos são extremamente amplos, beleza? Maravilha, vamos lá? Aqui eu vou trazer de uma forma bem breve as características deles, porque não é neste tópico que nós vamos trabalhar elas, beleza? Mas olha aqui, já grave, eles são universais, não estão restritos a uma localidade, eles são inalienáveis, você não troca eles por nada, eles são seus e você não pode dispor. Bom, indivisíveis, porque não se pode garantir um direito humano e outro não. Não, os direitos humanos são completos. E também, ao mesmo tempo, são interdependentes, porque eles se relacionam uns com os outros. A dignidade, por exemplo, está relacionada com o direito à vida. Não adianta nada você ter vida, mas não ter dignidade, compreendeu? Inter significa entre. Dependente é dependência. Então é dependência entre os direitos humanos. Beleza? Esses direitos humanos são protegidos por quem? Pelos tratados, de forma geral, né? Sejam eles internacionais, entre continentes ou entre países, e também pela nossa Constituição Federal. Beleza? Show de bola, vamos dar andamento. Aqui, galerinha, esse ponto aqui, ó, sem invenção, de forma direta, pode cair para vocês isso aqui que eu vou te falar agora? Pode. Aqui é o que eu disse. Lembra do nosso combinado? É de forma direcionada. Diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Se você for pegar na doutrina, vai dar 20, 30, 40, 50 páginas sobre isso. Mas para a sua prova, o que é que você precisa saber? Direitos fundamentais são direitos estabelecidos de forma interna por um país. São direitos fundamentais escolhidos ali pelas autoridades daquele país como direitos fundamentais para as pessoas daquele país. Já os direitos humanos, eles são mais amplos, possuem uma característica de serem internacionais, de serem para todas as pessoas de todos os lugares. Compreenderam? Viram aí que não é difícil essa parte? Vamos lá, os direitos humanos então, eles são, olha aqui, um conjunto de valores e direitos que são protegidos onde? Na ordem internacional. Olha a figurinha que eu coloquei para você aqui, ó, DUDH. Já os direitos fundamentais é um conjunto de valores? Sim. São direitos positivados? Sim, mas é na ordem interna de um país. Aí eu coloquei aqui a Constituição para você fazer essa associação, tá bom? Maravilha, bora lá. Próximo ponto aqui, relembrando, estamos dentro da parte da teoria geral dos direitos humanos. Bora lá. Qual é o fundamento básico desses direitos? Olha aqui. Galera, existe um núcleo de direitos que realizam os direitos mais básicos dos seres humanos. Ou seja, são os direitos de dignidade. Então, vem comigo aqui. O nosso direito humano mais básico que nós temos é a dignidade. Partindo-se da dignidade, nós temos todos os outros direitos. A dignidade, então, ela é algo fundamental. Não é possível pensar direitos humanos sem pensar em dignidade.
assegurar dignidade, viver de forma digna, conviver de forma digna, estar vivendo de forma digna, tudo isso representa o aspecto básico e fundamental dos direitos humanos, tá bom? Entraremos agora na parte, dentro deste tópico 1 do seu edital, na parte que julgo ser mais importante. Então você me pergunta, professor, a IBFC cobra isso daqui com muita frequência? Não, porque a IBFC ela é voltada mais para a literalidade. Então ela prefere que você saiba a literalidade das disposições da UDH do que você saiba a questão teórica dessa declaração. De toda forma, você aqui terá em suas mãos tudo direcionado que pode ser cobrado. Então, se a IBFC vier com uma parada mais doutrinária, um ponto mais doutrinário, mais teórico, você estará preparado sem sombra de dúvidas. Vamos lá? Nós estamos falando aqui da parte das famosas gerações ou dimensões. Vou te explicar aqui de forma bem simples. Antigamente se falava muito sobre geração de direitos fundamentais, geração de direitos humanos. Esse termo está um pouco ultrapassado porque os doutrinadores, os pensadores, os professores, os teóricos começaram a falar assim: olha, vamos lá, não existem as gerações? Pai, filho, neto, bisneto. Falar em geração de direitos humanos é o que é o seguinte: o pai, o filho, o neto. Chega um momento que o pai vai, depois, para usar a ordem natural, depois o filho vai, depois o neto vai. Dá a noção de que uma termina com a outra. Por isso que hoje o tema mais adequado é dimensão dos direitos humanos. Por quê? Uma dimensão ela não anula a outra, mas sim vive de forma harmoniosa, convivem de uma maneira conjunta. Tá bom assim? Bora lá então para a parte então dessa dimensão desses direitos humanos. Aí você me pergunta, professor, quais são as dimensões básicas? São 3: primeira, segunda e terceira. Professor, já ouviu falar de quarta, quinta, sexta, sétima, tem até a milenar dimensão. Mas para a sua prova, o que é mais importante é conhecer as 3 primeiras. E um aspecto simples, que inclusive a IBFC já cobrou, sobre quarta e quinta dimensão, eu vou trazer para você. A única questão que a IBFC cobrou de uma forma mais aprofundada aqui neste tema, eu trarei a vocês daqui a pouco e você vai estar preparado para a sua prova. Tá bom? Vamos lá então. São 3 dimensões. Você já sabe que uma não anula a outra, mas sim elas coexistem. Beleza? Vamos lá. Primeira dimensão aqui nós temos direitos civis e políticos. A segunda nós temos direitos sociais, culturais e econômicos. Terceiro nós temos direitos difusos e coletivos. Eu vou explicar isso aqui de uma forma simplificada para você nunca mais entender. Vamos lá. Para você nunca mais entender. Inicialmente, o poder estava restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. Então, o poder ele estava restrito a um número reduzido de pessoas, aos reis e aos seus familiares. Esse reinado, ou ele era passado por família, ou era passado por uma vontade divina. Vamos colocar assim. Então, o rei ele era o verdadeiro Deus na terra. Ele era a lei, ele era tudo na terra. Beleza? O que aconteceu? Um grupo que já havia ele crescido financeiramente, começou a falar o seguinte: olha, compreendo o que eu vou trazer para vocês. Olha, eu preciso de ter mais liberdade. Eu quero votar e eu não posso votar. Eu quero me locomover livremente e eu não posso. Eu quero me candidatar e eu não posso. Eu quero comprar e vender sem a interferência do Estado e eu não posso. O que começou a acontecer então? Movimentos, grave isso, movimentos chamados de burgueses. Por quê? Eram movimentos que não eram feitos pelas pessoas mais pobres, mas sim por aquelas pessoas que tinham grana, mas que queriam ter uma ascensão. Elas queriam ter direito de fazer jus àquele dinheiro que elas tinham. Exemplo clássico, a Revolução Francesa. Um grupo ali de pessoas que já tinham dinheiro fizeram uma revolução para quê? Para poderem ter a liberdade de se candidatarem, de participarem da política, de viverem de uma forma mais livre. Esse período aqui, grave isso. Isso aqui você vai aproveitar não só nos direitos humanos, mas também no direito constitucional. Olha aqui. Esses direitos aqui
São direitos, basicamente, de abstenção do Estado. O que significa abstenção? É não fazer. A população pediu o seguinte: Estado, eu não quero que você interfira na minha vida. Deixe eu comprar em paz, deixe eu locomover em paz, deixe eu candidatar, votar, deixe eu viver em paz. Beleza? Essa é a primeira dimensão. Aí o que começou a acontecer? Você vai explicar aqui, você vai conseguir me entender. Isso aqui vai ficar gravado para a sua vida. O que começou a acontecer? A igualdade, grave isso daqui. A liberdade em excesso gera desigualdade. Grava isso. A liberdade em excesso, ela gera desigualdade. Olha aqui, essas pessoas que começaram a se tornar livres, elas começaram a ter cada vez mais dinheiro, cada vez mais poder. Chegou o momento que já um grupo maior de pessoas tinha poder e um grupo menor não tinha nada. Nem poder, nem dinheiro, nem direito social, não tinha nada. Aí essa outra classe que foi desfavorecida começou a falar o seguinte: Estado, eu não quero que você abstenha, eu não quero que você fique parado, eu quero que você atue. Na segunda dimensão eles falam o seguinte: Estado, por favor, olha aqui, ó, Estado, me ajude, ajude-me, por favor. Eu preciso de direitos básicos, eu preciso aqui de saúde, eu preciso de educação, eu preciso de moradia, eu preciso de lazer. Percebe a diferença? Na primeira etapa, na primeira dimensão, eles queriam liberdade, liberdade para atuar. Na segunda, um grupo que foi ali deixado por lado, esse grupo já pediu o seguinte: olha, agora eu quero igualdade. Eu posso até ser livre, mas eu não tenho condições de exercer a minha liberdade. Beleza? Show de bola. Essa é a segunda dimensão. Temos ainda uma terceira dimensão clássica? Temos. A terceira dimensão, sabe o que é? Eles olharam para os outros e falaram: olha, o Estado já se absteve e nos deixou livres. Depois, ele até nos deu igualdade. Mas parece que nós estamos pensando aqui só em pequenos grupos. Nós não estamos pensando na coletividade de modo geral. Nós não estamos pensando no meio ambiente. Nós não estamos pensando nos futuros, nas futuras gerações. Nós estamos pensando somente aqui no presente. Nós precisamos pensar para o futuro com maior fraternidade. Nós precisamos dar atenção à paz, ao meio ambiente. Nós precisamos dar atenção aos direitos coletivos. Surge então a etapa aqui da fraternidade, desses direitos coletivos. Tá bom? Grave essa informação. Primeiro eu quero ser igual. Eu quero ter, primeiro eu quero ter liberdade para ser livre. Depois eu quero ter igualdade. Depois eu já sou livre e sou igual, mas eu quero cuidar da coletividade. Surge então a terceira dimensão. Gravar essa informação? Maravilha. Quais são as palavras-chave? Na primeira, quero ser livre, liberdade. Depois, quero ser igual, igualdade. Depois, eu quero ser fraterno, quero ter um espírito de irmão. Palavra-chave, fraternidade. Quais são os principais documentos jurídicos de cada época? Olha aqui, no momento da liberdade, nós podemos falar da Constituição Americana, né, quando os Estados Unidos de fato se tornou independente, ele separou ali as suas colônias, né, e começou a se construir como Estados Unidos, por isso que é o nome. E aqui a Revolução Francesa de 1789, surgiu ali a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ali começou a se cultuar a ideia de liberdade. Já a igualdade foi no século passado. Weimar, a Constituição de Weimar é ali na região da Alemanha, tá bom? E a Constituição do México. Aqui começou a se falar, olha aqui, de educação. Aqui começou a se falar de saúde. Aqui começou a se falar de moradia. Aí você me pergunta, professor, então a Constituição, por exemplo, de 88 aqui do Brasil, ela tem inspirações de segunda geração? Sim, de primeira também, de terceira também. Mas a parte dos direitos sociais, ela bebe muito da fonte mexicana e aqui a Constituição de Weimar de 1919, certo? Já a parte da terceira dimensão, da fraternidade, sabe o que aconteceu?
Aqui, ó. Não é o momento ainda de nós explicarmos. Vocês veem isso com mais detalhes dentro da aula de Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? Mas o que é fundamental você compreender? Olha aqui. Chegou, por exemplo, pós Segunda Guerra Mundial, que eles olharam para si e falaram o seguinte: olha, nós somos livres, tanto é que nós fizemos uma guerra, nós somos iguais, porque nós temos direitos básicos, mas nós não estamos dando atenção ao coletivo, porque olha aqui esse saldo de mais de 6 milhões de judeus mortos, nós não estamos olhando com fraternidade para a coletividade. Surge então aquilo que cai no seu concurso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso tem relação com o quê? Com o espírito de fraternidade, com o espírito da coletividade. Grave essas informações. Então, exemplos aqui da primeira: liberdade de expressão, direito de votar, depois, educação e saúde, e como terceiro nós temos aqui o meio ambiente. Por exemplo, eu vou apagar tudo, tire um print, porque essas informações aqui são fundamentais para a sua prova. Beleza? O que eu trago para vocês aqui mais uma vez? Olha aqui, ó. Classificações e gerações dos direitos humanos, nós temos infinitas. Todavia, o que é mais fundamental são essas: 1, 2, 3. Liberdade, primeira geração, igualdade e fraternidade. Primeira, segunda e terceira geração. Na liberdade, exemplo: ser livre para votar, ser votado, participar da política, ter a certeza de que o Estado não vai intervir na sua vida. Já na igualdade, nós temos o que? Temos que a liberdade em acesso ela gera desigualdades. Então o Estado, entre aspas aqui, foi convocado para gerar igualdade por meio dos direitos sociais. Já na fraternidade, aqui é de forma ampla, né? Ele protege a coletividade de uma forma ampla. Aí olha o que surgiu depois. Olha aqui, olha o que a IBFC já cobrou. Tome cuidado. A IBFC nunca explorou a quarta e a quinta geração de forma teórica, mas ela associou as nomenclaturas. Ela associa que a quarta geração dos direitos humanos tem relação com a solidariedade, a democracia. Solidariedade com a democracia. E a quinta geração com a esperança, simbolizada pela paz. Grave isso, por favor. Grave. IBFC já cobrou. Se já cobrou, é importante para nós. Beleza? Maravilha. Vamos lá então. Olha aqui, ó. Bora então realizar algumas questões da sua banca sobre esse tema, para você observar o quanto uma aula direcionada faz sentido e é fundamental para a sua aprovação. Vem comigo aqui. Bora lá. Assinale a alternativa correta. Vem comigo. Assinale a alternativa correta sobre como se identifica a essência das gerações dos direitos humanos da primeira até a quinta ordem, dentro da ordem, né? E sobre a inspiração inicial da Revolução Francesa. Aí você fala: professor, já tem aqui aquele esqueminha? Esse aqui, ó. Opa! Primeira geração: liberdade, igualdade e fraternidade. Então eu já sei que nós temos direito de igualdade, direitos de liberdade e direito de fraternidade. Então eu tenho que ter liberdade, igualdade e fraternidade. Essa aqui pode ser. 2. Igualdade, fraternidade e... Cadê a liberdade? Opa, aqui já não tem. Beleza, maravilha. C. Igualdade, fraternidade. Cadê a liberdade? Opa, já não é. Sobrou só duas. Maravilha, nas duas aqui temos, ó, liberdade, igualdade e fraternidade. Tá bom. Então, olha o que sobrou aqui, ó. Temos aqui a liberdade, igualdade e fraternidade. Sobrou solidariedade e eficiência. Aqui, liberdade, igualdade e fraternidade. Sobraram solidariedade e esperança. Pessoal, olha o que a IBFC tentou fazer. Ela tentou confundir você, as gerações dos direitos humanos, com o princípio da administração pública. O que eficiência tem a ver com direito humano? Pessoal, a resposta aqui, letra D, é o que eu havia falado para vocês. A quarta e a quinta geração são conhecidas o que, como solidariedade e esperança. Eu havia trazido a vocês. Eu havia alertado a vocês sobre essa cobrança da IBFC. Então, olha aqui, liberdade, igualdade e fraternidade. O que nós temos depois? Solidariedade e esperança. Gabarito letra D. Show de... Olha o esquema que eu trouxe para vocês.
Essa daqui é para você nunca mais errar. Gabarita, aluno aqui avança concursos, gabarita direitos humanos aqui com o professor Daniel Batista, tá bom? Então, liberdade, igualdade, fraternidade. Quarta e quinta, solidariedade e esperança. Beleza? Pessoal, trouxe aqui 3 documentos, né, dos direitos humanos históricos. Você precisa saber o que tem dentro de cada um? Não. Só saiba o que é e que tem relação com os direitos humanos. Beleza? Vamos lá. Primeiro aqui, ó. O que nós temos? Convenção de Genebra. Pessoal, o que foi a Convenção de Genebra? Galera, foi um tratado que discorria sobre prisioneiros de guerra, né? Para os prisioneiros de guerra eles não serem tratados de forma indigna. Cai na sua prova? Não. Só basta saber que é um tratado de direitos humanos. O que nós temos aqui, ó? A famosa Bill of Rights. Pessoal, documento aqui, ó. Olha aqui. Tem relação, foi uma base para a Constituição dos Estados Unidos. Era um documento em inglês, lá da Inglaterra, que limitava os poderes do monarca. Limitava. Beleza? A Convenção de Genebra, para você ter ideia aqui, ó, ela é de 1929, beleza? E a Bill of Rights por volta de 1689. Lei do habeas corpus aqui de 1679, galera, foi justamente o fato do surgimento do habeas corpus. É isso mesmo. A lei do habeas corpus, ela tratou do surgimento do habeas corpus, beleza? Esses aqui que eu trouxe para vocês são 3 documentos aí fundamentais que têm história dentro dos direitos humanos. Professor, trouxe esses 3 aí assim, por quê? Foi na sua cabeça? Não, a IBFC já cobrou. Olha o que ela já cobrou. Ela trouxe uma questão no formato ABCD e disse para você trazer documentos históricos que tiveram relação com os direitos humanos. Aí ela trouxe 4. E ela falou que um deles não era um documento de direitos humanos. Primeiro que ela trouxe, Convenção de Genebra. O que você fala? Aprendi com o professor Daniel Batista que a Convenção de Genebra tem relação com os prisioneiros de guerra, direitos humanos. Já aprendi que a Declaração de Direitos, a Bill of Rights, tem relação com um documento em inglês para limitar os poderes do rei. Opa, então isso aqui é direitos humanos, lá de 1689. E a lei do habeas corpus, ou Habeas Corpus Act, o que é isso? Lá de 1679. Que tenhas o corpo, o direito de você possuir o seu corpo sem que a sua liberdade fosse restrita de forma ilegal. E a D, ele colocou Convenção de Varsóvia. Falou, professor, nunca ouvi falar. Eu acertaria essa aqui por eliminação. Show de bola. Acertaria. Vou trago para você aqui, ó. A Convenção de Varsóvia, ela é de 1929. E ela tem relação, pessoal, sabe o que é? É com transporte aéreo de cargas, responsabilização com as bagagens. Foi uma convenção para que as companhias aéreas tivessem maior responsabilidade no transporte das bagagens. Não tem absolutamente nada a ver com o direito humano. E aqui com o professor Daniel Batista, você gabarita direitos humanos. Beleza? Outro ponto que eu trago para você que é fundamental, galera. Qualquer questão que vier falando que os direitos humanos surgiu em um momento específico será mentira, não será verdade. Os direitos humanos, galera, eles surgiram, olha aqui, olha como que eles surgiram. Eles surgiram mediante necessidades de cada tempo. Então a medida, olha, eu preciso de liberdade, então a pessoa luta e conquista a liberdade. Não, eu preciso de igualdade, a pessoa luta e conquista a igualdade. Não, eu preciso de fraternidade. A pessoa luta e conquista a fraternidade. Tá bom? Então não surgiu em um momento específico. Não surgiu aqui, por exemplo. Olha aqui. Não surgiu, por exemplo, em 1948. É uma mentira falar que surgiu com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é uma informação verdadeira. Tá bom? Não é uma informação verdadeira. Surgiu a partir das lutas que foram empreendidas pelos povos com o passar do tempo. Maravilha? Vamos lá então? Próxima questão. Vamos lá. É correto afirmar sobre os direitos humanos. Vamos lá. Aqui. Beleza. Letra A. Surgiram com... Peraí. Surgiram com a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Mentira. B. Surgiram por meio da igreja? Mentira. Não surgiram de forma específica por ninguém.
A letra D aqui está tampando um pouquinho, mas está falando que ela surgiu a partir da Revolução Francesa. No seu material aí você tem de forma mais nítida. Mentira! E na letra C está falando, surgiram com as necessidades de cada tempo. A luta empreendida do povo. Exatamente. Informação aqui, ó, totalmente verdadeira. Letra C. Vamos aqui então para a nossa última questão, para finalizarmos a nossa teoria dos direitos humanos. Bora lá. Ela pede a incorreta, hein? Letra A. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, representa uma resposta da civilização em face das atrocidades que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Corretíssimo. É isso mesmo. Eu não disse a vocês, da parte dos judeus? Informação corretíssima. B. Os direitos humanos, eles representam reivindicações universalmente válidas. Lembra lá que os direitos humanos são universais? Isso mesmo. Independentemente do fato de serem reconhecidas por lei ou não. Certíssimo. É isso mesmo. Próximo. O movimento contemporâneo pelos direitos humanos teve origem na reconstrução da sociedade ocidental ao final da Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo. A Segunda Guerra Mundial ela acabou em 1945 e a partir dali eles começaram a perceber que foram tantas atrocidades que era necessário atuar com maior fraternidade. Surgindo então ali os nossos direitos de terceira geração. Por último, de forma totalmente inadvertida, a questão traz que os direitos humanos surgiram com a DUDH. Você já sabe que essa informação é falsa, porque a DUDH é de 1948 e os direitos humanos eles estão em pleno desenvolvimento há bastante tempo. Show de bola? Isso é o que nós tínhamos de mais importante sobre a teoria geral dos direitos humanos. Nas nossas próximas aulas, vocês terão detalhes importantíssimos sobre os próximos tópicos do edital. Fechou? Tamo junto e já te aguardo na próxima, beleza? Valeu!